Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim. Então tá, então vamos começar. Bom, então, o que é o climatério, né? O climatério, ele é uma fase biológica e não um processo patológico. Então, o climatério a gente não consegue dividir ele pontualmente, né? A gente define como quando a mulher começa a apresentar alguma sintomatologia clínica, lembrando que as mulheres, em média, 4 anos antes da menopausa, elas já podem ter alguma queixa, né? Então, aí, quando elas começam a apresentar algum sintoma clínico, por exemplo, queixa de fogacho, irregularidade menstrual, né? A gente já diz, então, que ela está no climatério, né, como a gente fala no nosso dia a dia, né, e esse climatério ele pode se estender, né, até depois da menopausa, né, então a definição, né, uma transição entre a fase reprodutiva ou fértil e a não reprodutiva da vida da mulher. Já a menopausa, né, como vocês estão vendo aqui, ela é um marco dessa fase, corresponde ao último fluxo menstrual. Então, para a gente dar um diagnóstico de menopausa para uma mulher, é necessário que ela fique 1 ano sem menstruar. Portanto, a menopausa ela é um evento e o diagnóstico é retrospectivo. Tá? Se ela ficar alguns meses sem menstruar e voltar a menstruar, né, a gente começa a contar novamente, até fazer 1 ano. Agora, se ela ficar 1 ano sem menstruar e ela sangrar depois desse 1 ano, todo sangramento após 1 ano, né, ele é considerado, ele deverá ser investigado, né? Aí a gente tem que investigar o porquê desse sangramento, tá? Bom, e a principal queixa, né, do climatério, né, das mulheres que estão fazendo essa transição para a menopausa, ou já tiveram a sua menopausa, né, são os fogachos. O que são os fogachos? Né? Os fogachos, eles são uma sensação subjetiva de calor na parte superior do tronco, membros superiores e face, com ruborização, e posterior sudorese, né? Então, a gente tem a nível central, né, uma alteração, né, no termostato, na regulação de temperatura, né? A fisiopatologia dos fogachos ela é bastante complexa, eu acho que não cabe aqui, até hoje ela não é totalmente compreendida, ela envolve muitos neurotransmissores, né? Principalmente a serotonina, né? Daí a gente vai ver adiante que quando a gente quer tratar o fogacho a paciente tem contraindicação para a reposição hormonal, a gente pode usar medicação antidepressiva, né? Os fogachos, eles duram em torno de 15 a 60 segundos, são mais intensos durante a noite, levando então a mulher a despertares noturnos, a insônia, aí a mulher fica cansada, ela tem que trabalhar durante o dia, né? Eles podem ser repetitivos durante o dia e podem se manter por alguns anos. 3% das mulheres com 60 anos ainda pode apresentar algum fogacho, né? Então, o fogacho, ele é o principal sintoma do climatério, ele é o sintoma que vai nortear, inclusive, a gente para o tratamento, né, para o uso da reposição hormonal, ele é o principal sintoma, tá? Quais as manifestações clínicas, né, sinais e sintomas que podem ocorrer no climatério, né, tanto na pré ou na pós-menopausa, né, podem ocorrer e podem também se acentuar, e a gente também deve ficar atento a esses sintomas. Sem som, Sandra. Sendo ela uma paciente jovem, né, a gente tem que ficar atenta. Na nossa população, a menopausa, ela... Vicente, fecha a porta para mim aqui. Ela vai dos 45 aos 55, a média de idade é 49, 50 anos, tá? Mas raramente a gente vê, né, mulheres menstruarem até depois dos 55 anos, tá? Então, os principais sintomas, né, que a gente tem aí, vocês estão vendo aqui com 2 setinhas, né, os calores, que são os fogachos, né, que se dão em ondas, em crises, como a gente falou, né, e que isso aí vai ser mulher dependente, né, cada paciente vai apresentar isso aí de uma maneira,
né? E vem outros sintomas como irritabilidade, o aumento do peso, né, que é muito característico da mulher na menopausa, ela tem uma dificuldade de manter o peso, e a cada 5 anos, em média, né, se ela não se cuidar por uma diminuição do próprio metabolismo, ela tem uma tendência de ganhar em torno de 3 quilos a cada 5 anos, 3 quilos, 3,5 quilos se ela não fizer nada, né? E esse aumento de peso também ele tem uma importância, que é a forma com que ele se distribui no corpo da mulher, né? Então ele faz aquela obesidade mais abdominal, então a mulher perde, né, aquela cintura, aquela forma habitual do corpo, e essa gordura começa a se concentrar, né, principalmente na barriga, né, na mama. Então ela tem um aumento de mama, aumento de barriga, uma obesidade mais central, e essa obesidade, ela é uma obesidade perigosa, né? Ela está ligada à síndrome metabólica, então é um cuidado também que a gente tem de informar para essas pacientes que elas têm que se cuidar, né, e evitar esse acúmulo de gordura metabólica. Isso ocorre pela diminuição do próprio metabolismo com o passar do tempo, né? A osteoporose, né? Então, a gente sabe que o estrogênio, ele é muito importante no metabolismo ósseo, né? E na medida que ela perde esse estrogênio, que ela fica hipoestrogênica, a gente começa a ter uma maior reabsorção óssea e uma menor formação óssea, né? Então, a gente, hoje em dia, né, a segunda indicação para reposição hormonal é a prevenção em pacientes de alto risco da perda de massa óssea. Ela não estava incluída dessa forma, né? Praticamente pela SOBRAC, pela Sociedade Brasileira de Climatério, a indicação da gente fazer TH eram para as mulheres, era o fogacho, né? A gente não faria por outro motivo. Mas, hoje em dia, né, a gente inclui aí as pacientes de alto risco para osteoporose, para manutenção da massa óssea, e claro que também as pacientes com insuficiência ovariana prematura serão candidatas também à reposição hormonal, né? E aí vem outros sintomas, né? Lapsos de memória, né? Secura vaginal, a gente vai falar mais adiante da atrofia geniturinária, quer dizer, a falta do estrogênio vaginal, levando a síndrome geniturinária, né? Isso aí é uma coisa à parte, né? Porque você tem a vagina fica pálida, né? A uretra, pela atrofia, a uretra vai se aproximando da vagina, daí uma maior quantidade de infecção urinária de repetição na mulher na pós-menopausa, né? A parede vaginal anterior corresponde à uretra, daí os sintomas de urgência e urge-incontinência que podem advir dessa atrofia vaginal, né? A dispareunia, dificuldade na relação, né, pelo ressecamento vaginal, pelo encurtamento vaginal, né, a perda de rugosidade da vagina. Então, tudo isso caracteriza a atrofia genital, e o melhor tratamento aí é o tratamento local, que a gente vai ver adiante. Então, a síndrome genital, como eu falei para vocês, né, dispareunia, infecção urinária, continência urinária e outros sintomas como queimação e até sangramento, né? Às vezes a vagina fica tão fininha, tão atrófica por causa de hormônio que ela sangra. E daí um outro conceito importante. A principal causa de sangramento na pós-menopausa é por atrofia genital. Mas a causa que a gente tem que ter preocupação em descartar, né, é o câncer de endométrio, porque essas pacientes geralmente são pacientes mais velhas que estão na faixa. O câncer de endométrio, ele vem aumentando, né? Tem 2 tipos de câncer de endométrio, né? A gente tem o câncer de endométrio ligado à exposição contínua de estrogênio, e nós temos outras formas de câncer de endométrio que são mais agressivas, né, chamado tipo 2, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas mulheres que têm sangramento pós-menopausa, né? Embora, como eu falei, a causa mais comum seja atrofia, a causa que nos preocupa é excluir o câncer de endométrio, né? E outras queixas vêm associadas, né? Então, como a insônia, né? Às vezes a insônia ela é provocada a dificuldade de dormir
pelos despertares noturnos dessa paciente, mas a própria queixa de insônia, ela é bastante acentuada, parece ter alguma coisa a ver com estrogênio, sim, né? As pacientes, principalmente os pacientes que fazem uso de estrogênio puro, né? A gente vai ver adiante, elas não têm necessidade de usar progesterona, elas têm uma resposta muito boa para a insônia, né? Essas pacientes também se queixam de fadiga e diminuição da libido. Existem alguns perfis clínicos de mulheres na pós-menopausa, né? E tem as pacientes que a gente não sabe ainda se essa síndrome existe, que é a síndrome de insuficiência androgênica, que ela aparece mais pronunciada em algumas pacientes. Então, é aquela pacientezinha na menopausa que ela se queixa mais, por exemplo, ela não se queixa tanto de calor, mas ela se queixa mais de cansaço. Ela fala assim: eu perdi o pique, eu tinha maior pique para fazer as coisas, para malhar, para trabalhar, agora eu perde o pique, perde a libido, né? Tem perda de cabelo, a pele fica, enfim, elas têm mais sintomas de carência androgênica, né? Elas têm mais sintomas de carência androgênica do que propriamente dito de carência estrogênica, né? Então, essas pacientes têm a diminuição da libido, fadiga, né? E outros sintomas, dor de cabeça, depressão, né? Já está provado que a depressão ela tem alguma relação. Antigamente a gente tinha um pouco de dúvida, mas os trabalhos mais recentes, assim, se a depressão tinha alguma coisa a ver com a menopausa, ou se a depressão incidia mais nessa faixa de idade, né? Por a mulher já estar mais velha, né? Vários aspectos psicológicos aí envolvidos, que eu não vou falar para a gente não se estender, mas que vem com essa transição para a velhice, e que isso poderia deflagrar uma depressão. Mas os estudos mostram que realmente existe uma interação entre a diminuição do estrogênio, né, e a manifestação da depressão nas mulheres na pós-menopausa, né? Já existem vários trabalhos, né? E ansiedade também. Então, esses que vocês estão vendo aí são os principais sintomas, as principais queixas que as mulheres podem mostrar para vocês na pré ou na pós-menopausa, né? O calor, né? A fadiga, a ansiedade, alguma dessas queixas podem aparecer, como eu falei, mais ou menos em média 4 anos antes da menopausa. E principalmente, que não está aqui, que a gente vê também, né? A irregularidade menstrual, né? Então a mulher começa a ter uma das queixas da mulher também é a irregularidade menstrual, né? São períodos de amenorreia, né? Ou atrasos menstruais, aí no caso, a gente também pode falar menos de 3 meses, né? E depois sangramentos abundantes. Por quê? Porque essa paciente, ela tem o quê? Ela vai ter falência gonadal, os folículos lá estão acabando, o ovário vai tender a uma atrofia, o ovário vai parar de funcionar. Então, o ovário vai parando de funcionar, né? Ele vai parando de produzir o quê? Estrogênio, né? E ele vai também, vão aparecendo os primeiros ciclos anovulatórios. Se você não tem ovulação, você não tem segunda fase, você não tem progesterona, então você não menstrua, né? E você fica sob o estímulo estrogênico, né? Então, a irregularidade menstrual também é uma queixa que vai fazer parte aí desses sinais e sintomas que podem aparecer no climatério. Então, a gente está vendo aqui, né, conforme vai havendo a redução estrogênica, a gente vai vendo, né? Então, por que tem a redução estrogênica? Porque, por uma razão muito simples, os folículos recrutados pelo FSH no início do ciclo, eles não são capazes de produzir estrogênio suficiente. Por que a menstruação é um fenômeno que tem início marcado e fim? Porque quando o FSH aumenta e recruta os folículos no início do ciclo, os folículos produzem quantidades altíssimas de estrogênio que lá no endométrio, né, eles repitelizam rapidamente esse endométrio. O compartimento epitelial começa a ser estimulado pelo estrogênio e começa a crescer e a proliferar. Então, essa paciente que está nesse período de climatério, né, que está no período perimenopausa, esses folículos, ao serem estimulados pelo FSH, eles já não conseguem produzir tanto estrogênio assim, né? E daí começa a vir a irregularidade menstrual, né? E aqui, como eu falei para vocês, ó, os fogachos, né?
né? Conforme o tempo vai passando, né, a gente tem atrofia vaginal, com tudo aquilo que eu falei para vocês, né, alterações já aqui na massa óssea, então você vai perdendo a massa óssea, podendo ter osteopenia e chegar à osteoporose, né? Dependendo, aí é muito importante a gente ver o perfil dessa paciente, os fatores de risco para osteoporose, que são a história familiar, né? O biotipo, as pacientes magrinhas, delgadas, baixinhas, né? A própria ingesta da paciente, se ela está tendo o aporte necessário, né, de vitamina D, se ela tem exposição ao sol, como é que está a vitamina D dessa paciente, isso tudo aqui é importante na prevenção da osteoporose por causa das fraturas osteoporóticas, principalmente as fraturas de fêmur, né? O paciente tem também o estrogênio, ele tem um papel protetor cardiovascular, então a mulher, ao perder o estrogênio, né, ela tem uma tendência à dislipidemia, né, então aumenta o colesterol, aumenta o HDL, diminui o HDL, né, que é o colesterol bom, aumenta o LDL, e a mulher tem uma tendência às doenças cardiovasculares. E lá, mais tardiamente, né, o desenvolvimento de Alzheimer, tá? Então, tudo isso aqui, né, ocorre pela redução estrogênica. A gente fala que no corpo humano a gente parece que tem receptor estrogênico em todos os lugares do corpo, nos vasos, no cérebro. A gente ainda não sabe exatamente o papel desses receptores, né? A parte cognitiva, muitas vezes atribuída a falta de estrogênio ainda não está totalmente comprovada, tá? Que o estrogênio vai melhorar a cognição, por exemplo, isso não está comprovado, mas a gente tem muito receptor para estrogênio no cérebro e a gente ainda não sabe exatamente qual é o papel dele, tá? Bom, e na pós-menopausa, como eu falei para vocês, né, a gente vai ter as coisas mais estabelecidas. Então, essa carência estrogênica, né, ela vai estar mais estabelecida. Então, perda da elasticidade da pele, porque o estrogênio está envolvido na formação do colágeno, né? As mamas se tornam mais adiposas, né? Então, a partir de 35 anos, na verdade, já começam, você já pode ter algum ciclo anovulatório e já começa a lipossubstituição. Então, a glândula mamária, ela vai sendo substituída, né, por gordura. Então, isso é uma característica da pós-menopausa, as mamas adiposas, né? Atrofia genital, que a gente já falou, se alguém tiver alguma dúvida sobre atrofia genital, pergunta, né? Eu falei o mais importante, né? A dispareunia, os sangramentos, as urgências urinárias, as infecções urinárias de repetição, isso é muito importante, é o dia a dia do ginecologista, ficar atento e tratar da atrofia urogenital, tá? A osteoporose, mais tardiamente, né, se não for prevenida, né, hoje em dia a gente tem ferramentas como Frax, a gente tem os exames de densitometria óssea, mas principalmente a anamnese, o exame físico, a história familiar dessa paciente, se ela já teve ou não fratura, né, atentar para causas secundárias de osteoporose e o perfil lipídico dela, né, que muda, como eu falei, aumento do colesterol total, diminuição do HDL, aumento do LDL, tá? Bom, então o diagnóstico, já falei para vocês, ele é clínico e retrospectivo, ausência de menstruação por 12 meses, em mulher na faixa etária esperada, 40 aos 55 anos, tá? Na nossa população, em média, essa menopausa ocorre aos 50 anos. Bom, quais exames são fundamentais no climatério, né? Então, o preventivo ginecológico, a coprocitologia oncológica, ou Papa Nicolau, né? A gente vai continuar fazendo. Então, se a gente vai seguir o SUS, né? Se for seguir o SUS, a gente tem aquela periodicidade. A mamografia é importantíssima, né? A gente sabe que o câncer de mama, ele se desenvolve mais tardiamente, né? Na faixa em média dos 60 anos, tá? Então, a gente tem que pedir, aí a gente tem a Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia, e tem um outro órgão também, eles falam que a gente tem que pedir a mamografia anual a partir dos 40 anos, né?
E quando a gente deve parar de pedir essa mamografia? A gente deve parar de pedir quando a gente achar que a paciente tem uma expectativa de vida média de 7 anos, né? Ou seja, a gente deve pedir sempre. Enquanto a paciente conseguir fazer essa mamografia, ela deve fazer. E essa periodicidade é anual. Já o SUS, se a gente for pelo Sistema Único de Saúde, né, a mamografia deveria começar aos 50 anos, né, ser feita a cada 2 anos, né, e parar de fazer aos 65 anos. Tá? Então, a gente lá no GAFRE, a gente segue a Sociedade Brasileira de Mastologia. A gente faz a partir dos 40, anual, isso mamografia de rastreio da população-alvo, né? Quando você fala de pacientes de alto risco para câncer de mama, o rastreio muda, né? Então, a mamografia ainda é o melhor exame de rastreio e ela deve ser iniciada aos 40 anos, sendo feita anualmente, né? Enquanto a mulher conseguir fazer. Já o preventivo, a gente pode seguir o SUS, né? Iniciando aos 25 anos e parando aos 64 anos, desde que a paciente tenha, nos 5 anos anteriores, pelo menos 2 citologias negativas, ela pode parar de colher, tá? 2 citologias dentro desses 5 anos negativas para câncer, né? Também pedir lipidograma, né? A gente já sabe que essas pacientes têm tendência a um perfil lipídico ruim, né? Glicemia de jejum, creatinina, né? Avaliação do risco vascular pela hipertensão arterial, fazer o rastreio das dislipidemias e diabetes, mais incidência. A colonoscopia a partir dos 50 anos é controversa, né, fazer ou não. Se a gente pedir opinião de um oncologista, ele vai falar que a gente deve pedir essa colonoscopia a partir dos 50 anos, com intervalo de 5 anos, e aí, a depender também da história familiar, essa periodicidade pode mudar, né? Mas alguns profissionais, né, alguns proctologistas acham que não há necessidade, né, que o câncer de intestino, ele sangra, então que você tem que fazer exames periódicos, que você pode fazer um rastreio a partir da pesquisa de hemoglobina humana nas fezes. Então, quanto à solicitação rotineira da colonoscopia, ainda existe ainda não existe uma definição, mas a gente pode usar o bom senso, né, gente? Uma paciente que tem uma história familiar positiva, né, para câncer de intestino, ela deve fazer a colonoscopia, né? Inclusive, ela deve ter alguém até que a acompanhe, né? E se ela não tem fator de risco aparente, se ela não tem história familiar, né? Não tem nenhuma síndrome, né? História de polipose familiar, enfim, se ela não tem nada, né, ela pode fazer uma pesquisa de hemoglobina nas fezes, hemoglobina humana anual nas fezes, um exame com proctologista. A gente sabe que 80% dos cânceres de intestino, eles se situam ao alcance do exame do proctologista, né, e o câncer de intestino sangra, ele dá um sinal, né, assim como o câncer de endométrio, né. Diante da irregularidade menstrual, é sempre bom a gente pedir, eu sempre falo, né? Eu já falei para vocês, 15% das mulheres, durante a sua vida, elas desenvolvem um hipotireoidismo autoimune. Então, mulher, a gente sempre tem que fazer exame de TSH. E, às vezes, essa irregularidade menstrual pode estar ligada a um distúrbio da tireoide, né, a um hipotireoidismo ou até mesmo a uma hiperprolactinemia. Então, cuidado em mulheres mais jovens, né, ao fazer, né, diagnóstico de menopausa, né, de climatério. Vamos investigar melhor, né, vamos pedir aí um TSH, pelo menos, talvez até uma prolactina, no caso de amenorreia, né, e investigar se realmente é climatério, né. E o FSH pode ajudar a gente também, né? Mas, basicamente, os exames importantes são os exames da rotina da mulher, ou seja, não tem nenhum exame que seja, assim, um exame
próprio para você pedir no climatério, né? São exames que vão ver a saúde da mulher. O que a gente tem que fazer é conversar muito com essa paciente na fase que ela está atravessando e o que pode acontecer com ela, né? Então, ela pode engordar, ela pode ficar com perfil lipídico ruim, né? Acumular gordura. Então, é bom que ela se prepare para isso, né? A prevenção da perda de massa óssea, tudo isso, né? Outros exames, a densitometria óssea, né, onde tem avaliação da perda de massa óssea, principalmente em pacientes da raça branca, com história familiar de osteoporose, pacientes tabagistas, pacientes em uso de corticoide, né? Todas essas pacientes, elas entram aí como fatores de risco para perda de massa óssea. A densitometria óssea, ela pode ser solicitada se a paciente não possui fator de risco a partir de 60 anos, né? E pode ser feita bianualmente, né? Se a paciente tem algum fator de risco, né? Ou tem aquele fenótipo de paciente para osteoporose ou história familiar, né? Aí a gente pode pedir mais precocemente assim que ela tenha tido o diagnóstico de menopausa, tá? Bom, quais as opções não medicamentosas podem ser utilizadas no climatério? Espera aí, só um minutinho, deixa eu fechar a porta aqui. Então, vamos lá. Quais as medidas gerais? É aquilo que eu falei para vocês, né? A mulher tem tendência a engordar, a ganhar gordura onde não deveria, né? Então, medidas gerais, exercícios físicos, né? Uma dieta balanceada. Abriu a porta. Exercícios físicos, né? E dieta balanceada. Se ela fizer isso, ela já vai ter um ganho muito grande, né? No controle do colesterol e no peso, prevenindo o que a gente quer prevenir, o que é o pior que pode acontecer para essa mulher? Síndrome metabólica, né? Bom, quais as indicações da terapia hormonal no climatério? Então, quem a gente vai tratar? Então, aquela paciente que tem muitos fogachos, né, que apresenta sintomas vasomotores, né, aquelas pacientes que têm risco de fratura por fragilidade, então aquelas pacientes que necessitam da prevenção da osteoporose, então elas têm história familiar de fratura, né, elas são pacientes magrinhas, né, adelgadas, geralmente são pacientes brancas, né, pacientes baixinhas, né, aquelas pacientes que não conseguem manter, né, que tem a vitamina D muito baixa, né, a gente tem que tentar corrigir, enfim, todas as pacientes que apresentem problemas fatores de risco para osteoporose. As pacientes com insuficiência ovariana prematura, né? A gente não pode deixar uma mulher jovem, né? Na menopausa, senão ela vai ter a osteoporose prematura, ela vai sofrer muito, né? Ela vai envelhecer precocemente. Então, esses 3 primeiros aqui, né? A gente vai tratar com reposição hormonal, com TH, com terapia hormonal, que a gente vai ver como fazer. A síndrome geniturinária da menopausa, se a paciente não necessita, se ela não tem muitos calores, né, se ela não é de risco para osteoporose, a gente pode fazer o tratamento local, que a gente vai ver adiante, tá? Que é feito à base de cremes vaginais, né? Então, e mesmo às vezes a gente fazendo a reposição hormonal via oral ou transdérmica, a paciente não tem uma melhora exuberante da atrofia genital. Então, a gente, às vezes, precisa fazer o tratamento oral associado ao tratamento genital. Mas o tratamento genital, praticamente 100% das mulheres vai necessitar dele na pós-menopausa, mais precocemente ou mais tardiamente, tá? Até porque as infecções urinárias de repetição no climatério, em pacientes assim velhinhas, a gente sabe que é perigoso, né? Elas podem fazer sepsis, desorientação. Então, pacientes que começam a fazer infecção urinária de repetição na pós-menopausa, né? A gente tem que tratar, tem que fazer estrogênio vaginal para elas, tá? Bom, e como fazer, né, essa terapia hormonal no climatério? Então, a gente pode fazer
estrogênios isolados ou estrogênios associados a progestagênios. Qual é o papel, ao contrário da pílula anticoncepcional, né? Qual é o papel da progesterona na terapia hormonal? Nenhum, tá? Ela só serve para proteção endometrial. Pelo contrário, né? Um dos riscos, a terapia de reposição hormonal, hoje chamada de TH, ela tem dois grandes riscos, né? Que é um pequeno aumento no câncer de mama, né? E a trombose. Fazendo a reposição hormonal via transdérmica, você joga a trombose quase a zero, né? Mas nas mulheres, como eu falei para vocês, que a progesterona é para proteger o endométrio, né? O que a gente conclui? Pacientes que não têm útero, que fizeram uma histerectomia por mioma, enfim, né? Elas podem ser candidatas ao uso apenas dos estrogênios isolados. E os estrogênios isolados, idealmente, utilizados de forma transdérmica, né? Que aí você evita também a trombose, né? Então, é a terapia de eleição, né? Tem menores riscos e efeitos colaterais, como eu falei para vocês, inclusive menor incidência de câncer de mama, né? Por causa da reposição hormonal nessas mulheres, né? Frisando aqui em vermelho, ó, só pode ser usada em pacientes sem útero. Então, eles são utilizados de forma contínua, né? Nós podemos utilizar a via oral, a via transdérmica, né? Ou a via vaginal. Então, a via oral com estrogênios isolados, ela pode ser usada, ela melhora o perfil lipídico. Então, em pacientes que não têm, assim, contraindicação para a utilização da via oral, né? Nós vamos ver essas contraindicações mais para frente um pouquinho, ela pode ser escolhida para melhorar o perfil lipídico, pela passagem hepática que ela tem. A via transdérmica, para mim, é a melhor via que tem, né? Principalmente por causa da trombose, né? E a via vaginal fica reservada para o tratamento da atrofia urogenital, porque a via vaginal, a reposição hormonal realizada assim, ela não terá ação sistêmica. Geralmente, ela é utilizada com duas substâncias, né? Que é o promestrieno e o estriol, né? O promestrieno é uma substância sintética com ação estrogênica. E o estriol, vocês vão prescrever bastante no ambulatório de ginecologia, no internato, né? O estriol é o metabólito urinário do estradiol. Não sei se o Mário falou para vocês na aula de fisiologia, né? A mulher tem 3 estrogênios. Ela tem o estrogênio produzido pelos ovários, né? Que é o estradiol, que é um estrogênio potente e que é a nossa referência. A gente diz que ele tem a potência 1000, né? Nós temos a estrona, né, que é aquele estrogênio produzido no tecido adiposo, convertido pela aromatase, o androgênio, né, no tecido adiposo, através da enzima aromatase, que também tem no ovário, mas que tem no tecido adiposo, converte essa androgênio em estrogênio, então a estrona. Daí as pacientes gordinhas, né, acima do peso, elas não serem pacientes que normalmente têm muito calor, né, são aquelas pacientes que a gente chama de paradoxais, né, então elas não têm, mas elas estão ali formando estrogênio, né, e esse estrogênio pode ser perigoso para elas. Então a paciente obesa, ela pode ter irregularidade menstrual por conta da formação desse estrogênio no tecido adiposo a partir do precursor androgênio, tá? Então, o estrogênio vaginal, ele é a base do estriol, que seria o E3, o terceiro estrogênio. Então, estradiol, estrona, estriol. O estriol, o que ele é? Ele é o metabólito urinário do estradiol. E é esse hormônio que é feito, que são feitos os cremes vaginais, muito como o Ovestrion, por exemplo,
né, que a gente prescreve tanto. Então, ele é bem fraquinho, ele não tem ação sistêmica, tá? Ele só serve para tratamento da atrofia urogenital. Então, ele melhora ali, melhora a vagina, melhora a irrigação vaginal e, consequentemente, ele rejuvenesce a vagina. Então, ele melhora a dispareunia, o desconforto na relação sexual, ele melhora a urgência, incontinência por urgência em grau leve, previne as infecções urinárias, tá? Eu estou batendo nisso porque isso é muito importante no nosso dia a dia, vocês vão ver no internato, né? E aí o medicamento utilizado, então, para a reposição, no caso que não seja essa vaginal que eu falei com vocês, é o estradiol, é o 17-beta-estradiol, tá? E a gente prefere o transdérmico. Então, a gente tem na dosagem, né? A gente tem a baixa dose, né? A gente tem a dose padrão, a baixa dose e a ultra baixa dose, né? Então, no Brasil, a gente tem a dose padrão, né? E a gente tem a dose, a baixa dose. Então, a dose padrão, né? Seriam 10 miligramas e a baixa dose seriam 5 miligramas. E a ultra baixa dose seriam 2,5 miligramas, tá? Isso pode ser em miligramas ou em microgramas, tá? Então, nós temos, por exemplo, para a gente trazer para a prática, nós temos o Sandrena Gel, ele vem com sachê, né? Então, eles vêm com sachê, desculpa, eu falei 10 miligramas, não, é 1 miligrama e 0,5, tá, gente? Corrigindo, desculpa. Então, por exemplo, o Sandrena Gel vem, quando eu falei no sachê, eu já lembrei, ele vem com sachê de 1 miligrama, que vocês estariam fazendo aí a dose padrão, que tem que ser usada diariamente, né? E continuamente. E se vocês quiserem fazer uma dose menor, né, a gente pode fazer a baixa dose, que é o sachêzinho de 0,5 miligramas, tá? O outro estrogênio transdérmico que a gente tem, que se chama o estrogel, ele oferece uma dose que fica entre a dose padrão e a baixa dose. A ultra baixa dose nós não temos. Há quem manipule essas dosagens, tá? Bom, mas aí acho que já é muita coisa. Depois, se vocês quiserem saber mais, tiverem dúvida, vocês perguntam. Outra maneira de fazer é quando a paciente tem útero, para proteger o útero, então a gente faz estrogênios com progesterona, né? Para evitar o quê? A hiperplasia endometrial. Como a gente pode fazer? De forma sequencial ou contínua. Se a gente fizer de forma contínua, o que vai acontecer com essa paciente? Ela não vai menstruar, né? Se a gente fizer de forma sequencial, ela vai menstruar. Quer dizer, parando, né? A gente faz um tempo e para, né? Faz um tempo e para. Por exemplo, dá estrogênio, adiciona progesterona nos últimos 10 dias. Então, quando ela fizer um intervalo, né? Ela vai menstruar, né? Como é que a gente faz isso na prática? As pacientes que têm a menopausa recente, é melhor manter a forma sequencial, porque a forma contínua, ela dá muito escape. A paciente reclama que está tomando, né? A paciente reclama que está tomando e está sangrando. E quando a paciente já consegue, né? Já tem alguns anos de menopausa, a gente pode tentar fazer a forma contínua, né? Que ela vai manter, então, uma atrofia endometrial. E aí é mais confortável, porque ela não tem sangramento, né? Lembrando que, mesmo sob a forma sob reposição hormonal, né? Você pode ter escape, mas o sangramento, um sangramento numa paciente pós-menopausa, ele deve ser sempre investigado, para ter certeza que realmente esse sangramento é de escape, tá? Também pode ser feito pela via oral, pela via transdérmica, manipulando. Nós não temos mais, antigamente a gente tinha o estraderme, estradote, né? Hoje em dia a gente não tem, né? A gente pode fazer pela via oral, é a mais comum que a gente tem para usar, né? A transdérmica, né? Ou a injetável, tá? Quando começar a fazer a reposição, né? Quando a paciente apresentar os sintomas, né? Se ela se encaixar naqueles critérios. Quando parar a reposição, né? O ideal, o que a sociedade preconiza, tá? Que a reposição hormonal seja feita com a menor dose durante o menor período de tempo.
O problema é que quando as pacientes começam a usar a reposição, elas se sentem tão bem que é muito difícil a gente tirar a reposição delas. E muitas preferem continuar usando, mesmo sabendo do risco de câncer de mama, do risco de trombose, né? Elas preferem continuar usando e fazendo acompanhamento, tá? O ideal seria, né, elas utilizarem, assim, parece que acima de 7 anos, né, em pacientes com útero, né, seria o momento ideal da gente parar e começar, né, começar assim que comecem os sintomas. E tem uma coisa chamada janela de oportunidade. O momento ideal é quanto mais precoce possível e dentro dos primeiros 10 anos de menopausa. Tá? Então, esse seria o momento ideal de começar, além da queixa da paciente, para ela se encaixar nos critérios para fazer a reposição hormonal, né? O ideal é que ela esteja dentro dos 10 primeiros anos. Não quer dizer que você não possa começar uma reposição mais tardiamente, mas aí é um caso à parte, tá? Então, no nosso dia a dia, né, o que a gente tem que saber é que a reposição hormonal, ela tem indicações precisas, né? E ela deve ser iniciada o mais precocemente possível, dentro dos primeiros 10 anos de menopausa da paciente, tentando utilizar a menor dose pelo menor tempo possível, tá? Bom, e aí, uma coisa muito importante, que eu não falei até agora, quem não pode utilizar. Então, isso aí a gente tem que saber, né, medularmente, né? Então, quem não pode, para quem a gente não pode prescrever, a gente vai ter que ver uma segunda linha de tratamento, né? Então, para as pacientes com câncer de mama atual ou história pessoal, nem pensar. Paciente com câncer de mama não pode chegar nem perto do estrogênio. Ou lesão precursora de câncer de mama. Então, as hiperplasias atípicas, né, que aumentam mesmo o carcinoma ductal in situ. Então, principalmente aqui, lesão precursora, neoplasia lobular de mama, né, que é encarada como lesão precursora. Então, aí vão entrar as lesões atípicas de mama, que aumentam em 8 a 10 vezes o risco para câncer de mama, e as neoplasias lobulares de mama, né? Câncer de endométrio, paciente que já teve câncer de endométrio, claro, né? Doença hepática grave, doença hepática ativa ou grave, né? Doença hepática ativa também é contraindicação. Pacientes com doença coronariana e cérebro vascular, sangramento uterino não diagnosticado, claro, a gente não vai iniciar uma reposição numa paciente que pode ter um câncer de endométrio, né? Paciente com história de tromboembolismo venoso atual ou história pessoal, né? E pacientes com lúpus. Existem ainda aqui algumas outras contraindicações, mas aí seriam contraindicações relativas, né? Essas aí seriam as contraindicações absolutas. Bom, as vantagens: alívio dos sintomas, dos fogastos, da urgência urinária, vocês já entenderam, da dispareunia, alterações de humor, prevenção da osteoporose. Desvantagem: o custo, né? Isso é muito importante, tá? Eu não falei antes, mas está aqui, né? A gente lá no nosso ambulatório, né? A gente até fala assim, ó, só abre ficha se a paciente puder bancar, porque elas acham que a gente vai dar o hormônio. Quando a gente tem lá de amostra, a gente dá. Mas, normalmente, esses hormônios, eles estão na faixa, em média, de R$50, né? Alguns até mais caros do que isso. Então, se ela vai poder comprar, porque não adianta nada ela usar 1 mês, 2 meses e parar, né? E o risco do câncer de mama, que é um risco pequeno, e de tromboembolismo, que também é bem pequeno e é jogado quase a zero esse risco, né? Se feita pela via transdérmica, tá? O início da terapia estrogênica após 10 anos da menopausa ou em mulheres com idade superior a 60 anos, deve ser evitado devido à associação com o aumento do risco de doenças cardiovasculares nesses grupos. Então, ele deve ser evitado, né? Mas, assim, não é impossível em casos selecionados. Que casos selecionados seriam esses? Mulheres que não estão com prazo de validade vencido, né? Isso é uma brincadeira, uma maneira de falar. Então, se você tem uma paciente, por exemplo, com 60 anos, ígida, né? Gente, isso aí que eu tô falando para vocês é uma exceção, tá? Então, se você tem uma paciente ígida, que ela fez teste de esforço, ela fez eco, ela fez ultrassom das carótidas, ela tem uma hipertensão leve controlada, ela tem, né, tudo controladinho, ela não é diabética, tudo ela até poderia fazer,
né? Se ela não fez. Mas isso aí são exceções, né? Fica para a gente aí essa mensagem, né? De que em mulheres com idade superior a 60 anos ou a mais de 10 anos, que é o que a gente chama de janela de oportunidade, deve ser evitado, né? Por causa do... Aí a gente, ao invés de trazer, são riscos e benefícios. Ao invés da gente dar os benefícios da melhora do perfil cardiovascular, o estrogênio, né? Ele é trombogênico, a gente pode piorar essas pacientes com doenças cardiovasculares e aumentar o risco para elas, tá? Quais as opções medicamentosas não hormonais? Então, seriam as nossas segundas linhas de tratamento, né? Então, os antidepressivos, né? Os antidepressivos, eles melhoram em torno de 60%, 70% os fogachos. Então, nosso objetivo, quando a gente prescreve um antidepressivo, é o alívio, principalmente, dos fogachos da paciente, né? E aí vem os, talvez, benefícios que esses antidepressivos possam trazer, né? E a medicação fitoterápica, à base de isoflavona, né? Que algumas pacientes respondem bem. Eu sempre falo assim, quando eu prescrevo um fitoterápico, eu peço para a paciente utilizar mais ou menos uns 3 meses e retornar, para ver se ela teve o efeito, algum efeito benéfico. Se ela teve, eu mantenho. Se ela não teve, eu prescrevo o antidepressivo, né? Bom, e acho aí que era isso. Terminamos. Alguma dúvida? Alguém quer Posso? Desculpa. Eu só queria tirar uma dúvida. Eu já vi uma vez fazendo primeira indicação da segunda linha antes de iniciar a terapia hormonal. Essa conduta é correta? Indicar o antidepressivo primeiro? Isso, iniciar com a pessoa inibidor de serotonina. A pessoa deve ter tido algum motivo para fazer isso. A paciente devia ter alguma contraindicação, né? Não é correto, né? A medicação de primeira linha é a reposição hormonal com estrogênio ou estrogênio e progesterona. Se você escolhe o antidepressivo como primeira linha, né? A gente normalmente faz isso em pacientes mais velhas que ainda se queixam de fogacho, por exemplo, e em pacientes que têm contraindicações para o uso do estrogênio. Tá? Tá ótimo. Professora, eu queria também aproveitar... pontual para isso. Uhum. Tá ótimo. Minha internet deu uma falhada aqui justamente na hora que a senhora falou das opções não medicamentosas. Aí, se a senhora puder falar de novo. As opções medicamentosas não hormonais, então vou falar para você de novo. Ó, as opções medicamentosas não hormonais, elas são os antidepressivos, né? Porque eles melhoram os fogachos, né? Em torno de mais ou menos 60%, né? A gente tem que, inclusive, vou até falar mais uma coisa que eu não falei antes, né? Explicar a paciente direitinho quando a gente usa antidepressivo para fogacho, porque a paciente pensa que a gente está achando que ela está com algum problema psiquiátrico, né? E a paciente mal orientada, ela fala assim, está prescrevendo isso para mim, a senhora acha que eu sou maluca? Então, a gente tem que ter o cuidado de falar com ela que o antidepressivo a gente está prescrevendo porque ele vai agir no calor. Ele tem um mecanismo, né, que ele vai agir no calor. Através de quê? O que eu falei para vocês? Que é bastante complexa a fisiopatologia dos fogachos, né? Mas o que está envolvido ali? A serotonina. Então, quando a gente usa o antidepressivo, né, a gente está melhorando ali a serotonina dela. Então, por isso que a gente prescreve o antidepressivo, isso deve ser explicado. E os fitoterápicos, à base de isoflavona, né? E a medicação fitoterápica, eu falei o seguinte, que eu tenho a impressão que o fitoterápico, às vezes, ele é meio placebo, entendeu? Então, eu prescrevo. Se a pessoa responde, né? Bem, fala, olha, fiquei ótima, eu mantenho. Então, eu peço geralmente para ela voltar em 3, 4 meses, porque os fitoterápicos, eles levam, e mesmo os antidepressivos, eles levam um tempo para agir, né? Então, a gente sempre que a gente prescreve a medicação, a gente pede para a paciente voltar mais ou menos em 3 meses, lá no climatério, né? E aí a gente vai ver a resposta. Se ela tiver uma boa resposta à medicação, a gente mantém, tá bom? Professor, e qual antidepressivo, qual classe que costuma ser? Sertralina, né? A gente lá usa muito a... Desvenlafaxina. A gente olha o que a gente tem lá, né? A venlafaxina, a desvenlafaxina, a gente também pode usar
a paroxetina, né? A gente pode usar fluoxetina, a gente pode usar, tem uma outra também, Escitalopram. escitalopram, qualquer inibidor de recaptação de serotonina, tá? Mas a gente acaba tendo mais experiência com a venlafaxina e a desvenlafaxina porque a gente tem muita amostra lá, entendeu? E agora uma recomendação é para esse lado mesmo, porque realmente Recomendação o quê? a recomendação atualmente tem sido mais com a desvenlafaxina e venlafaxina mesmo, porque parece que os melhores resultados nos sintomas vasomotores são com essas duas. Sendo que a paroxetina tem o inconveniente de aumentar o peso, a paroxetina faz ganho de peso, e é a que mais interfere na atividade sexual. E como elas já costumam ficar um pouco hipoativas, então a gente prefere evitar a paroxetina. Agora, tem paciente que fica ótima e agradece, não tem nada de vida sexual, nem coisa nenhuma, e a paroxetina é excelente, porque ela é um bom ansiolítico, muito bom ansiolítico, antidepressivo. Professora, oi. Eu tenho uma dúvida sobre o preventivo, que você falou que pelo SUS é com 25 anos. Você inicia aos 25 anos e para aos 64, desde que nos últimos 5 anos a mulher tenha 2 preventivos negativos para câncer. A minha dúvida é que eu faço desde antes dessa idade. Eu quero saber se... eu faço desde muito nova. Então, eu não sei se quem fez antes em mim estava errado, ou se isso é um negócio do SUS começar... Isso é novo. Por que o SUS recomenda isso? Eu vou te explicar isso para você. Porque eles foram vendo com o tempo que colhiam preventivo. Antigamente, a gente colhia preventivo quando? Quando a mulher iniciava a vida sexual. Aí o HPV entrou em campo. Vou falar resumidinho, né, para a gente não demorar. O HPV entrou em campo. Então, o que está provado hoje em dia? Havia muitas intervenções no colo das mulheres, muito jovens, 21, 22, 23, por causa do HPV. E a mulher tem um clearance, já está provado que você faz a infecção pelo HPV e você, com seu sistema imunológico, você faz um clearance dessa infecção por HPV, você quase que zera essa infecção por HPV. Então, é muito raro uma mulher, antes dos 25 anos, desenvolver uma lesão por HPV e levar essa lesão adiante. Então, o que estava acontecendo? Muito diagnóstico de HPV, muita intervenção no colo, né? Muito cone, muita conização, né? Então, estava havendo mutilação dessas meninas. Com 20 e poucos anos, você fazer um cone, você já está comprometendo lá na frente o futuro obstétrico dessa paciente. Entendeu? Então, por isso que se inicia hoje aos 25 anos. Porque a gente sabe que a partir dos 25 anos não vai mais acontecer o clearance de HPV. Entendeu? E aí a paciente vai ficar realmente exposta à manutenção das lesões precursoras do câncer de colo de útero. Entendeu? Respondeu? Entendi. Obrigada. Nada. O câncer de colo demora muito para se desenvolver. Muito, muito, muito mesmo. São muitos anos, mais de 10 anos, de um colo normal até um câncer. Então, isso também era uma coisa que contribuiu para esse protocolo. E saúde pública é assim, né? Quanto mais barato, melhor, né? Mas não está errado. Não está errado você fazer, não. Não está errado, não. Isso é uma recomendação. Tá? Recomendação e uma diretriz, né, para a população em massa, né? Para a população em massa. O ideal é você começar com 25 anos, conforme manda, mas se alguém colher, não está fazendo uma coisa errada, né? Errada. Agora, ela tem que ser muito cuidadosa, por exemplo, achou alguma coisa, acompanha, não vai intervir muito, porque vai causar intervenções desnecessárias, né? A coisa que a Sandra falou, o motivo principal é esse. A única, digamos, não vou falar em contraindicação, porque não é o caso, mas se existe alguma contraindicação para o início precoce desse rastreio, é esse. É a mutilação. É o futuro reprodutivo comprometido.
Só isso aí. Inclusive, a coisa está evoluindo, né, para um rastreio do HPV. Então, você faz a Yara vai falar isso para vocês. Muito, muito, muito bom. Vocês vão adorar as aulas da professora Yara, né? Da Yara. Ela vai falar o seguinte: que a coisa está evoluindo e já está em alguns países. Você faz um teste DNA HPV. Né? Eu não tenho certeza se foca no PCR 16 e 18, e se você não tiver isso, você pode colher o preventivo a cada 5 anos, ou até fazer só o teste HPV a cada 5 anos, entendeu? E além do que, tem as vacinas agora, né? As meninas são vacinadas. Então, o futuro desse rastreio, com certeza, ele vai mudar bastante, entendeu? Com a vacina e com o teste DNA HPV, o rastreio, talvez daqui a alguns anos, a gente nem faça mais preventivo, a gente faça só rastreio de HPV. E com as pacientes vacinadas, né, a gente talvez consiga, se Deus quiser, não ver mais mulher morrer de câncer de colo de útero, como a gente ainda vê coisas horrorosas no hospital. Vocês vão entender direitinho isso que a professora Sandra já deu spoiler aí, porque... Previu? Essa questão aí do DNA HPV, do teste, tá? Mas, desculpa, é que eu queria... Se vocês têm alguma pergunta, podem fazer. Só queria... Alguém quer perguntar mais alguma coisa da aula de embriologia, da aula de amenorreia, que é bastante informação, né? A gente tenta ser didático. Professora, a terapia hormonal, ela só vai retardar esses problemas que vêm a acontecer, mas não vai atenuar quando eles surgirem, né? Vai retardar. Não, ela trata, ela melhora, né? Ela melhora, assim, 100%. O estrogênio, você faz a reposição hormonal, você trata, vamos dizer entre aspas assim, você cura a paciente. Mas aí você vai fazer aquilo que eu falei, tentar fazer a menor dose pelo menor tempo possível. Quando você retira a reposição hormonal, não significa necessariamente que a paciente vai ter rebote, nem vai ter sintoma, tá? Você pode retirar, e o problema é que a reposição hormonal, ela faz a paciente se sentir tão bem que a paciente não quer largar, né? Mas quando você consegue tirar a reposição hormonal dela, não necessariamente ela vai apresentar efeito rebote ou nenhum sintoma, tá? Isso é muito... Aí eu não posso te responder, porque isso é muito individualizado. Como eu falei para você, 3% das mulheres, por exemplo, porque o calor, a tendência do fogacho é melhorar e diminuir com o tempo, né? Só que algumas mulheres não têm essa perfil, é igual a cólica menstrual, né? A menina inicia a menarca, ela estabelece os ciclos ovulatórios, ela pode começar a ter cólica. E o que se diz? Que por volta dos 25 anos a mulher não tem mais cólica, né? Não vamos falar de endometriose, mas que algumas mulheres não melhoram, continuam tendo a cólica. Então, o individual aí é muito individual. Então, você vai parar a reposição, você vai ver como a sua paciente fica, né? E talvez você possa, aí sim, trocar por uma medicação, né? Não usar mais estrogênio, trocar por uma medicação de segunda linha, se ela ainda apresentar sintoma. Lá no nosso ambulatório, a gente tem, para facilitar, né? Eu acho até que o Mário podia incluir, eu teria incluído aqui na aula, o nosso... É um scorezinho que a gente faz, tem uma tabela, e a gente faz um score, né? Então, até 19 sintomas leves. Ele usa muito isso para pesquisa, né? Entre 19 e 25 sintomas graves, moderados, acima de 25 graves. Então, os moderados a graves a gente trata paciente, né? Então, isso aí também pode ser aplicado no seu consultório, no seu dia a dia, né? Agora, como ela vai se comportar quando você suspende a reposição é muito individual, a gente não tem como prever. Não necessariamente ela vai ter um efeito rebote, não. Entendi. Então, tem benefícios, mesmo que sendo só por um tempo? Oi? Fala um pouquinho mais alto. Então, tem benefício de fazer a terapia hormonal, mesmo sendo por um tempo só, né? Tem benefício, sempre tem benefício, principalmente o benefício clínico, né, do bem-estar. O que a paciente tem que ter, gente? Uma qualidade de vida. Não adianta, né? Não adianta ela não fazer a reposição, e hoje em dia a gente sabe que cada vez mais os riscos são pequenos, né? Quando a reposição bem indicada e dentro da janela de oportunidade, a gente sabe que ela traz muitos benefícios, principalmente perfil cardiovascular e massa óssea. Então, qualquer
tempo que ela faça a reposição, ela vai ter benefício e uma melhora da qualidade de vida. Agora, o que a gente tem que bater na tecla com essas pacientes são os seus hábitos de vida para ela não engordar, não desenvolver a síndrome metabólica, que é o que a gente vê e que ninguém está nem aí, né? O bom ginecologista, ele conversa sobre isso com a paciente, que é o bom hábito de vida, a dieta balanceada e o exercício físico. Isso é importantíssimo. Entendi. Só mais uma coisinha. Pode falar. Orienta a paciente sobre a terapia hormonal, mesmo se ela não tiver queixas, ou é uma coisa que a gente só... Orienta o quê? Sobre a terapia hormonal, só quando a paciente traz as queixas. Ou a gente pode... Se ela tiver bem, sem queixa nenhuma, né? A reposição hormonal, você tem que se prender a essas indicações. Então, conforme você vai acompanhando a mulher, e se você tiver a oportunidade de acompanhar a transição dela para a menopausa, você vai ver se ela tem. Qual é a indicação? Você já aprendeu. Melhora dos fogachos, prevenção da perda da massa óssea. Se ela não tiver isso, ela não obrigatoriamente precisa fazer reposição. Entendeu? Não é para toda mulher, né? Embora, por exemplo, alguns endocrinologistas ainda achem, tem algum pessoal que ainda acha que a reposição é para toda mulher. Não é isso que a Sobrac coloca para a gente. Você está vendo aí uma fotinho, né, do último consenso, né, isso aí vocês podem baixar da internet, é gratuito, né, do último consenso brasileiro de terapêutica hormonal da menopausa, aí da Febrasgo e da Sobrac. Então, o que eles mandam a gente fazer? O que a gente tem que seguir? A gente tem que seguir esse consenso. O que ele fala? Para você prescrever reposição para quem tem fogacho e para quem tem risco de fratura, de desenvolver osteoporose com risco de fratura. Fugiu disso, você pode conversar com a paciente. Se ela quiser fazer a reposição, você mostrar os benefícios, se ela tiver outros sintomas, você não é proibida de fazer, entendeu? Mas, por exemplo, uma paciente que está muito bem, que compreende, que faz atividade física, que tem uma dieta balanceada, que não tem fogacho, que não tem... Porque você também tem os riscos da menopausa, né? Que é o câncer de mama e o tromboembolismo. Então, você vai colocar isso numa balança e você vai ver risco-benefício e janela de oportunidade. Entendeu? Entendi, professora. Obrigada. Nada. Posso dar meu pitaco? Pode. Bom, obrigada. Não, aproveitando isso aí, vamos tentar fazer uma síntese, porque a professora Sandra foi extraordinária, vamos concordar? Foi uma aula excelente e algumas coisas têm que ficar muito claras. E a primeira delas é aquele conceito do climatério e da menopausa. De tudo que se falou, quaisquer que sejam os sintomas, ela ocorre. Por que ocorre o climatério? Essa amenorreia fisiológica da mulher pelo hipoestrogenismo, pela falência ovariana, né? Falência folicular. Então, o que eu quero? Por que eu estou puxando isso aí? Para você evitar a perda óssea, apenas somente o estrogênio é capaz de fazer prevenção disso, mas nenhuma substância. As outras substâncias você só faz para tentar repor, para tentar fazer uma remodelação óssea, para tentar fazer vamos dizer assim, um osso saudável, uma vez estabelecida a perda, que tem osteopenia ou que tem osteoporose. Então, saber que, primeiro, essa prevenção, o estrogênio, a função dele fundamental, como ela bem frisou, é para minorar os sintomas climatéricos de vasomotores, né, de fogachos, e prevenção de perda de massa óssea. Outra coisa também que ele é importante do ponto de vista preventivo, não é que tenha a indicação absoluta de fazer a reposição, mas que só adianta se for prevenção primária, é doença cardiovascular. Se uma pessoa já tem alguma doença cardiovascular,
É um risco você fazer. O Ieda, antigamente, é o que o Mário falava, né? Que a gente falava quando saiu o WHI, que foi o primeiro grande estudo, né? Que foi feito reposição para tudo que era mulher, em tudo que era idade, e começou a ter infarto, começou a ter AVC. Então, a gente brincava, falava, eram as mulheres fora do prazo de validade. E foi aí que se viu que as mulheres que já têm doença cardiovascular estabelecida, placa arteriosclerótica, né? Não melhora nada. nada. É perigoso, melhor não dá. E não adianta você fazer também para quem já tem osteoporose. É um perigo, o risco é maior que o benefício. Isso nos faz pensar em quê? Que o tratamento do climatério e da menopausa é individualizado. Então, não tem como generalizar. Você tem que ter em mente, primeiro, contraindicações absolutas. Primeira coisa importante, contraindicações absolutas. Depois, o que é que você sente? Porque a paciente pode estar ali, uma bomba relógio, chega para você e fala, eu quero tomar hormônio. Eu recebi quinta-feira uma paciente cheia de risco, uma família inteira de AVC, a mãe, o avô paterno, o irmão com 46 anos, um tio, um monte de gente. Ela teve cefaleia a vida inteira, tem enxaqueca com aura. Então, quer dizer, contraindicações absolutas tem que nortear nossa conduta. E sempre, sempre, sempre individualizar. Outra coisa aqui, quando a gente fala nesse caso de doença cardiovascular, e a professora Sandra frisou isso tanto na menorreia como no climatério. A gente tem que ter em mente que o estrogênio é maravilhoso, tá? É maravilhoso. Se a gente não tivesse útero, por qualquer motivo, tirasse o útero, seria sensacional não precisar fazer a oposição da progesterona, porque ela só é importante mesmo para o endométrio. O resto, ela é uma porcaria. E piora o perfil lipídico, tudo fica ruim. Já o estrogênio não, melhora tudo isso. Quando ela falou para vocês que a gente tem que se preocupar com aquela gordura centrípeta, aquela mulher maçã, em vez de ser a mulher pera, aquela gordura visceral, aquela gordura aqui do abdômen, é justamente porque a gente está ali com uma dislipidemia, já é o prenúncio, se não for já, a doença metabólica instalada. E o que acontece com a gente depois que os nossos folículos deixam de produzir o estrogênio? O que acontece principalmente? O colesterol deixa de ser consumido. Como é que a gente faz os esteroides sexuais? Como é que todos os hormônios da gente, progesterona, androgênios, estrogênio, o substrato, a origem é o colesterol. E, principalmente, o LDL colesterol. Então, se a gente deixa de utilizar esse substrato para fazer hormônio, para fazer o nosso estrogênio, porque a gente já não tem mais folículo, não tem mais aromatase ali e tal, o que acontece? A gente fica com um risco semelhante ao homem. Por que os homens têm mais doença cardiovascular, mais risco de infarto, de AVC e tudo, do que as mulheres até a menopausa, até a função ovariana acabar? Justamente por isso, porque a gente se utiliza desse hormônio para chegar até o C18, que é o estrogênio, né? Então, quer dizer, pensar sempre, gente, na fisiologia. Vocês estão vendo aquilo que o tempo todo a gente está falando. Olha lá, estuda, não acumula matéria, tá? Porque até aqui, eu tenho acompanhado das aulas com vocês, né? Exceto a aula de anatomia, que infelizmente eu não participei. Mas se vocês pararem para pensar, com essas aulas e com a aula que a professora Sandra vai postar amanhã de sangramento uterino anormal, vocês já vão ter uma base fantástica para a primeira prova. Não acumulem. Se tiverem dúvida, anotem, perguntem a gente responde para vocês, tá bom? Outra coisa também que a professora Sandra chamou muita atenção, aquelas que não podem de jeito nenhum fazer o estrogênio sistêmico, por via transdérmica, por via oral, por injetável, qualquer coisa, e tem a síndrome geniturinária, que é normal, é comum,
atrofia genital, né? Fazer, de preferência, o creme vaginal de estrogênio. A não ser que ela tenha absoluta contraindicação. A mulher tem uma hiperplasia de endométrio, a mulher tem um risco aumentado de uma doença... Câncer de mama não pode fazer vaginal. Uma doença mamária, um câncer, uma lesão precursora, uma doença lobular. Aliás, isso aí vocês também ainda não sabem, ainda não ficaram íntimos da mama, né? Então, a mama tem o carcinoma ductal e o carcinoma lobular, principalmente. São os dois grandes grupos aí. Então, quando a paciente tem esse problema de risco, mas aí é o que falou, contraindicação, não pode fazer nem vaginal. Mas quando não tem aquelas contraindicações absolutas, é muito benéfico, e ainda digo mais, a maioria dos trabalhos mostra que o resultado geniturinário é muito superior com o creme vaginal do estriol do que com a terapia sistêmica. O crescimento das células do epitélio vaginal, do colo, como é que se diz? Tanto que você vê, né? Às vezes a paciente fazendo reposição hormonal, ela ainda reclama da dispareunia, ela reclama da dor. Aí você tem que associar fazer a sistêmica e fazer a local. Isso. Senão ela não... Associação. Mas se não puder fazer nada e não tiver contraindicação, pelo menos o creme vaginal de estrogênio. Nós tínhamos um creme vaginal que era maravilhoso, mais potente, que eram os estrogênios conjugados, chamava Premarin, mas ele ainda tinha um risco maior, porque a absorção dele era muito maior do que estriol e promestrieno, que são os dois que a gente usa vaginal. O promestrieno é o menos ativo, mas o estriol realmente é melhor, né? E seria bom aquele Premarin, o tal do estrogênio conjugado, mas nós não temos mais isso comercializado. E pode-se também fazer manipulação disso de estradiol vaginal, mas aí é meio complicado, tá? É meio complicado, tem que ser manipulação assim com farmácia que realmente tem experiência com isso, não é qualquer coisa, porque você tem que confiar que aquilo está estandartizado, que tem aquela quantidade mesmo, né? Então, não vou entrar nesse mérito, não. Mas o que eu adorei, Sandra, muito boas suas aulas, excelente. E o que eu gostei é que o pessoal, estou sentindo que eles estão entendendo mesmo. Se não entender, eu não sei, nós já interrompemos a Sandra para caramba e interrompemos mais Vicente. À vontade aí para dúvida, e se quiser postar dúvida no mural do Classroom, pode postar que eu respondo. Vocês já devem ter percebido que eu sou das antigas, né? Então, a professora Sandra e eu não estamos felizes com essa história de não saber quem são vocês, de não olhar para vocês, de não saber o que vocês precisam, o que vocês querem. Isso aqui que nós estamos fazendo é muito difícil. E eu não vejo a hora de nós voltarmos aos nossos encontros presenciais, às nossas discussões, às nossas aulas presenciais, porque eu acho que aí nós vamos aproveitar muito mais. Espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei. Então, bom dia. Professora, posso fazer uma última pergunta? Pode. Pacientes com hipertensão leve entram nas doenças cardiovasculares que são dignas de... que não dá para colocar a reposição hormonal ou não? Tem que naturalizar? A hipertensão é bem controlada, né? A hipertensão leve, ela não é uma contraindicação absoluta para a reposição hormonal. Entendeu? Assim como o diabetes. Mas, por exemplo, aí vem as nuances, né? Para pílula, sim. Hoje em dia, a hipertensão está como... Você não pode mais prescrever pílula. Antigamente podia para paciente hipertensão leve controlada. Hoje em dia não pode mais. Mas a reposição você pode fazer, sim, para paciente hipertensa e até para paciente diabética, né? Só que você vai dar preferência, por exemplo, na diabética, por aumento de triglicerídeo, a via transdérmica. Aí entram as escolhas, ou medicações de segunda linha, como os antidepressivos. Mas toda paciente a gente consegue fazer alguma coisa por ela, entendeu? Toda paciente a gente consegue tratar. Entendi, obrigada, professora. Outra coisa importante aqui, antes de finalizar, que eu já
A professora Sandra falou para vocês, houve uma pergunta a respeito do Mirena ou do Kalina, que é o Mirena em menor quantidade, né? O levonorgestrel liberado em menor quantidade, é menos quantidade. Ela falou assim, às vezes a gente não pode usar porque pode dar acne, pode dar até outros sintomas periféricos de progestágeno, sabe? Pode dar acne. Às vezes tem gente que diz que tem irritabilidade, depressão. Eu já tive que retirar 2 Mirena por essas queixas. Elas falavam assim, parece que eu estou de TPM todo dia, está horrível e tal. Então, às vezes, a gente tem que retirar. Mas uma coisa é importante também. Quando você pode usar o progestágeno por esse Mirena com uma boa indicação? Quando ela ainda está naquela fase pré-menopausa, no climatério inicial, com as irregularidades menstruais. Às vezes tem sangramento abundante. Na verdade, né, Ida, uma maneira bacana da gente fazer reposição é você colocar o Mirena, né? O Cailena a gente ainda não tem, porque o Cailena a dose é muito menor, não protege o endométrio. Você colocar o Mirena e fazer o estrogênio transdérmico, isso é confortável para a paciente, né? É bacana. Mas só que a gente ainda não tem bula, né? Isso é off-label. A gente ainda não... Por exemplo, se eu fosse fazer reposição hormonal, eu faria assim, tranquilamente. Colocaria um Mirena e faria um estrogênio transdérmico. Só que isso ainda não está aprovado para a gente fazer, entendeu? E ficando o Cailena já é um DIU que tem uma dose menor. Então, aí o Cailena não dá para ter esse tipo de pensamento, né? O Cailena é só como contraceptivo, enquanto que o Mirena, ele fica reservado para tratamento de sangramento disfuncional, para endometriose, para adenomiose, para contracepção também, né? E também pode ser usado para reposição hormonal, para evitar a mulher de ficar tomando progesterona via oral, né? Aqueles efeitos indesejáveis da progesterona seriam muito minimizados fazendo isso que a professora Sandra citou. Não precisa de proteção endometrial? Precisa. Então, o levonorgestrel faria justamente essa atrofia endometrial que ela precisa e ainda seria contraceptivo também, porque nada impede que, de repente, haja uma surpresa numa paciente climatérica de engravidar no climatério. Isso é raro, mas acontece. Então, sem dúvida, para aquelas que ainda menstruam, a melhor opção seria essa que ela sugeriu, ou, se não for possível, faz o estradiol, faz o chamado bioidêntico ou biossemelhante, faz o estradiol com a progesterona. Ou, se ela não sente mais nada, só tem irregularidade menstrual, ela está começando a fazer ciclos anovulatórios pelo envelhecimento do folículo, então ela só está fazendo a ovulação e os sangramentos irregulares, pré-menopausa. Você pode fazer somente, exclusivamente o progestágeno, a progesterona micronizada, como se fosse a segunda fase do ciclo. Aí você pode, ela não pode usar estrogênio, mas pode minimizar esses efeitos, essa hemorragia anormal que ela está tendo, esse sangramento anormal. Você imita como se fosse... Fica para a aula de amanhã. Tá bom. Então, amanhã ela vai falar para vocês do sangramento uterino anormal pré-menopausa e conta para vocês como é que se faz a reposição com menstruação e sem menstruação. Então, se ninguém tiver mais nada para perguntar, eu acho que a gente podia encerrar. Podemos, professora Ieda? Obrigada, professora Sandra. Por mim, então, maravilhoso. Muito então, gente. Bom dia aí para vocês. E então, até amanhã, vou postar a aula. Gostaria de dar essa aula para vocês, mas eu vou estar no ambulatório, né, de climatério, de manhã. Então, eu vou postar para vocês a aula aí de sangramento uterino anormal. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem postar no chat. E esse material que eu mostrei aí na aula para vocês, se vocês quiserem ler, vocês podem baixar da internet, né? Esse material aí da sociedade, da Sobrac. Ele é gratuito, qualquer um pode baixar. E depois, se tiverem dúvida, vocês podem falar nas aulas e também podem postar no mural que eu respondo. Tá bom? Bom dia.